dando continuidade aos estudos do capítulo 6. Na semana passada, capítulo 6, que é a população mundial e qualidade de vida. Na semana passada falamos do tema até a página 114, né? Paramos na discussão dos cartogramas. E nessa semana, então, discutimos daqui em diante. Então, passando, página 116 agora. Acesso aos recursos naturais. Bom, esse é um tema bastante interessante, muito discutido no mundo afora hoje. A gente pode dividir os recursos naturais basicamente em dois grandes grupos, chamados recursos naturais renováveis e os não renováveis. Renováveis, aqueles que a natureza repõe com certa velocidade, por exemplo, o ar, a água, a vegetação, a energia solar, e os não renováveis, aqueles que a velocidade de reposição da natureza é muito lenta, né? Precisa de muito tempo e nós não vamos conseguir ver essa reposição acontecendo. Exemplos de recursos não renováveis, a gente tem aí os minérios de forma geral, né? Ferro, aço, bronze, níquel, aliás, ferro, aço, ouro, níquel. Desculpa, falei do bronze, mas o bronze não é um minério, né? O bronze é um composto feito por diferentes minerais, assim. Mas então, ferro, ouro, prata, níquel, os próprios combustíveis fósseis, né? O carvão mineral, o petróleo, o gás natural, esses são exemplos de recursos não renováveis. A distribuição desses recursos pelo mundo, ela não acontece de forma igual, né? Existem regiões que têm mais, regiões que têm menos. Aqui a gente tem um gráfico que mostra a distribuição das reservas de petróleo. A gente vê que os lugarzinhos de verde mais escuro são aqueles que têm maior concentração de reservas de petróleo e aqueles mais clarinhos são aqueles que têm menor, né, concentração de reservas de petróleo. Ok? Seguindo, então, dentro desses recursos naturais, agora um recurso natural renovável, né, que é a água. Vamos falar um pouquinho mais dela. A água que talvez seja o recurso natural renovável que mais impacta o nosso dia a dia, né? Mais rapidamente impacta o nosso dia a dia, talvez. E o que nos chama a atenção é também uma distribuição desigual pelo mundo afora. Tem regiões que têm mais água, tem regiões que têm menos água, né? Nós, nesse momento, especificamente, estamos vivendo uma crise hídrica aqui em Santa Catarina. Muitos de vocês aí já devem ter notado que alguns dias faltou água, dependendo da região onde mora. Tem lugares que falta mais, tem lugares que falta menos. Normalmente nas regiões mais altas é comum que falte mais água com mais frequência, e nas regiões mais baixas falte água com menor frequência. Mas de qualquer maneira todo mundo aí está sofrendo com essa crise hídrica, né? Embora tenhamos aí alguns 2, 3 ou 5 dias de chuva nessa última semana, ainda continuamos com os reservatórios de água abaixo da sua capacidade normal. O que o livro nos chama a atenção aqui é para o consumo dessa água, né? Então, estima-se que o total de água gasta na produção de mercadorias comercializadas no globo, 10% são usados em produtos industrializados. Então, água para produtos de forma geral, né? 10% utilizados em produtos industrializados, 23% na produção animal, carnes de forma geral, e 67% na produção agrícola, frutas, legumes, verduras, de forma geral. Então, 10% para fazer produtos de todo tipo, 23% na produção animal, 67% na produção agrícola. Um dado que chama muito mais atenção aqui, talvez, é o consumo diário de água que cada um dos habitantes aí tem, sem saber que consome essa quantidade toda de água, né? Então, aqui, considerando a produção da alimentação diária de uma pessoa, são necessários de 2.000 a 5.000 litros de água. Então, 2.000 a 5.000 litros de água estão envolvidos na produção de alimentos para uma pessoa por dia. Então, vamos imaginar aqui que sejam 2.000 litros de água só, né? E a nossa sala lá com 30 alunos só, imaginemos. Isso significa que só nós, na nossa sala, consumimos cerca de 60.000 litros de água por dia para poder nos alimentar. Só para isso. Mas alguém vai dizer, professor, a gente não gasta isso tudo de água em casa. É claro que em casa a gente não gasta tudo isso. Mas acontece que para ser produzido esse alimento que estamos consumindo, foi usado muita água no processo, né? Na agricultura é usado muita água para irrigar as plantações, para depois processar esse alimento, essa fruta, essa verdura, lavar, né, chegar até a nossa mesa, até o mercado. Na produção de água, por exemplo,
ou na produção, desculpa, na produção de carne, por exemplo, ou de leite e ovos, né, frango, enfim, carne de todo tipo e ovos e leite, o consumo de água também é muito grande, né? Porque vamos imaginar a produção de carne. Esse animal ele precisa consumir uma ração ou um pasto, e essa ração e esse pasto também precisaram de água para ser produzidos. Durante a sua vida ele também consome água, e depois de abatido ele também vai necessitar de água para ser processado, essa carne. Então esse é um dos grandes impactos, por exemplo, do consumo de carne, né? de produtos de origem animal, né? Que consome ainda mais água, que faz aí muita gente atualmente está revendo seus hábitos alimentares, né? Por enxergar de forma mais ampla essas questões envolvidas com o consumo de água pelo mundo afora. Seguindo adiante, então, a gente tem dois mapas aqui. No primeiro mapa, a gente mostra a escassez física de água lá em 2010, ou seja, onde tinha mais água e onde tinha menos água no mundo. E a gente vai ver que os pontos vermelhos aqui são aqueles onde mais faltava água no mundo lá em 2010. O segundo mapinha é um pouco diferente, ele mostra uma mudança, né, de 2010 para 2050 nessa escassez de água. Então aqui ele mostra os pontinhos vermelhos são de sem escassez hídrica para escassez hídrica grave, ou seja, não faltava água lá em 2010, e em 2050 a grande possibilidade de haver uma grande falta d'água. Então esses pontinhos vermelhos aqui nos chamam muita atenção, certo? E no extremo oposto aqui, os pontinhos verdes, né? Que hoje, lá em 2010, havia uma escassez hídrica, e lá em 2050 a tendência é que não haja mais escassez hídrica. Então a gente tem dois extremos, né? Um vermelhinho, que é onde não tinha falta e agora vai ter, né, lá em 2050 a possibilidade, e os verdinhos é onde existia falta e a expectativa é que em 2050 não tenha mais falta d'água. Infelizmente a gente nota que os pontinhos vermelhos parece que chamam mais atenção, né? Certo? E é preocupante. Seguindo aqui embaixo, a gente vai observar que cerca de 1,2 bilhão de pessoas ao redor do mundo hoje sofrem com escassez de água. Isso é muita gente, lembra-se, a Terra aí tem aproximadamente 7 bilhões de habitantes, um pouquinho mais. Além desse 1 bilhão que tem grave escassez de água, nós temos mais 1,6 bilhão de pessoas que vivem em regiões deficitárias, né? A gente chama de bacias hidrográficas, falamos brevemente desse tema, vamos falar mais aí ao longo do ano. 1,6 bilhão de pessoas que vivem, então, em regiões deficitárias. Isso acaba, se a gente somar esses dois números, né, são 2,8 bilhões de pessoas que, de uma forma ou de outra, estão sofrendo com escassez de água no seu dia a dia. Lembra-se, num mundo de um pouquinho mais de 7 bilhões de habitantes, e aí cerca de 40% da população mundial, né? Quase 3 bilhões de pessoas. Seguindo, então, além da questão da água, a gente tem o acesso à energia, né? Energia que também é um tema discutido pela ONU, naquela agenda que falamos no início do capítulo, né, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E uma coisa que nos chama a atenção aqui é que cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo hoje vive sem eletricidade. Isso é muita gente, né? 1 bilhão de pessoas. A expectativa é que esse número diminua um pouco, até 2030 passe para 780 milhões de pessoas. Ainda assim, é muita gente que não tem acesso à energia elétrica. Isso significa que não pode usar uma geladeira, não pode usar um eletrodoméstico qualquer, não pode usar uma TV, não tem um banho quente para tomar no inverno, já não tem água, né? E também às vezes não tem energia elétrica. Não tem como usar um telefone celular, um computador, por exemplo, porque não tem como carregar isso, né? Então, um problema seríssimo aí que acontece no mundo hoje e que a gente acaba ficando de olhos fechados, não sabendo do que está se passando aí, né? Se continuarmos a discutir o tema da energia elétrica, do acesso à energia elétrica, a gente vai ver que cerca de cerca de 83% da energia consumida no Brasil hoje, ela é de origem hidroelétrica. Isso não é uma regra mundial, se a gente olhar
para o mundo, a gente vai ver que a maior parte da energia elétrica consumida no mundo ainda provém de combustíveis fósseis, né? E combustíveis fósseis são muito poluentes. A gente já discutiu um pouquinho isso em sala de aula. No Brasil, essa não é a realidade, que bom, né? O Brasil tem grandes fontes de energia renovável. Isso permite que o Brasil utilize aí cerca de 83% da sua energia vinda de origem renovável. A maior parte disso é hidroelétrica. Depois a gente tem uma porção considerável de energia eólica, de biogás e, por fim, um pouquinho já de energia solar, né, sendo gerada aqui no Brasil. Mas o número todo é cerca de 83% da energia consumida no Brasil é energia renovável. É claro que a maior parte disso aí, cerca de 64% dessa energia consumida no Brasil, é de uma fonte renovável que é muito polêmica hoje, que é a hidroelétrica, a hidroeletricidade. A hidroeletricidade que acaba sendo muito polêmica em função das grandes obras de contenção de água, né? As grandes barragens. Então precisa ser construído ou ser criado um lago artificial enorme, e esse lago artificial acaba inundando grandes regiões e acabando com a flora e a fauna daquele espaço inteiro, né? Então as plantas que viviam lá são afogadas, submersas, os animais que não conseguiram fugir também acabam sendo afogados ali, e esse é um tema muito discutido aí no mundo afora hoje, né? Esse impacto ambiental gerado pela energia hidroelétrica. Embora não gere poluição, ela gera esse tipo de impacto ambiental. Ok? As energias renováveis no mundo hoje não são só essas que o Brasil usa, né? Além da energia eólica, do biogás, da hidroeletricidade e do sol, nós temos também a energia geotérmica, né? Que é uma energia originária aí de vulcões. No Brasil a gente não tem isso sendo explorado, não é muito discutido aqui no nosso livro, né? Fala um pouquinho aqui embaixo, fontes de energia alternativas como eólica, a gente já falou, solar, geotérmica, que é a energia então de vulcões ou lá de fontes termais de água, embora a gente tenha fontes termais de água que a gente acaba não utilizando essa energia, representam apenas 2%, nesse caso aqui, da energia, da eletricidade gerada na América Latina. Tem uma outra fonte de energia renovável também, que a gente não utiliza aqui e que não é discutida pelo livro, né? Além dessa que a gente já falou, que é a da energia do mar, né? Imaginem vocês então que o mar aí com as ondas, o vai e vem quase infinito ou infinito das ondas, esse vai e vem das ondas pode ser utilizado então para geração de energia, e alguns lugares pelo mundo afora aí já utilizam, certo? Seguindo então, aqui embaixo a gente tem um mapinha que apresenta mais ou menos a geração de energia renovável pelo mundo lá em 2011, né? A gente vai ver que a participação de energia renovável na produção total de eletricidade, então os lugarzinhos vermelhos são aqueles que utilizam mais energia renovável, como a gente viu o Brasil aqui, cerca de 83%, né? A gente está pintadinho de vermelho, de 70% a 100%, e os lugares que estão mais clarinhos aqui, de 0 a 10%, certo? Esses mais rosadinhos aqui. E os lugares que são cinza, verdes aqui, eles não têm dados para serem fornecidos, ok? Seguindo, bom, aqui fala um pouquinho da situação do Uruguai, que é referência no mundo aí no uso de energias renováveis. Eu vou deixar isso aqui para vocês olharem com mais atenção quando a gente estiver em sala de aula, né? Um tema complementar aqui, ok? Seguindo, então, falamos da água, falamos da energia e agora vamos falar um pouco da distribuição de terras. Bom, de forma geral, a gente vai observar que a distribuição de terra pelo mundo, assim como a água e os recursos, e os recursos energéticos, né, não é igualitária. Ou seja, existem populações ou pessoas que acabam concentrando uma grande quantidade de terras e outras pessoas que acabam ficando com uma quantidade de terra muito reduzida. Isso, quando a gente fala da produção de alimentos, acaba gerando uma outra grande controvérsia pelo mundo afora, né? O que acontece é que cerca da metade
das terras boas para a agricultura no mundo, chamadas de terras agricultáveis, cerca da metade delas estão ocupadas por apenas 1% das fazendas ou estabelecimentos rurais. Ou seja, nas mãos de uma única pessoa, de uma única empresa, digamos assim, cerca de metade, né, da área agricultável, vamos usar esse termo aqui. Isso tem impactos negativos na distribuição e na produção de alimentos, porque aquela pessoa, digamos, ela decide exatamente o que ela vai produzir ali, o que às vezes não coincide com a necessidade de alimento da população mundial ou daquela região do planeta. Isso é uma realidade mundial e talvez impacte um pouco mais alguns outros países, embora no Brasil também tenhamos grandes extensões de terra e grandes latifundiários, é o nome que utilizamos, embora isso aconteça também no Brasil, né? Em um número um pouquinho menor, a gente pode ver que é 45% da área agricultável, na média mundial é 50%, mas no Brasil a gente tem uma característica um pouco diferente, que é, aqui embaixo eu quero destacar, que no território brasileiro, a pequena produção, ou seja, os pequenos proprietários rurais, são responsáveis por mais de 75% dos alimentos agrícolas consumidos diariamente aqui no Brasil. Ou seja, cerca de 3/4, né, dos alimentos que nós consumimos aqui no Brasil, agrícolas, são originários de pequenos produtores rurais. E isso dá para o Brasil uma posição relativamente de destaque, uma posição favorável em relação aos demais países no que diz respeito à questão agrícola, certo? Seguindo o tema, que temos duas fotinhos, né? Uma de uma grande propriedade, outra de uma propriedade aparentemente familiar aqui, né? Uma no Paraguai e uma no Peru. Estive no Peru no ano passado, visitei algumas coisas dessas aqui, muito interessantes. E, bom, o próximo tema, o acesso à moradia. Um tema bastante controverso, né? Quando a gente fala de acesso à moradia, a primeira imagem que vem à cena, crítica no mundo afora, é justamente essa que está demonstrada aqui na foto, né? As favelas e os inúmeros problemas relacionados à ocupação desordenada do espaço, né? A falta de um espaço adequado para as pessoas habitarem. No Brasil, atualmente, aí, a gente tem cerca de 13, quase 14 milhões de pessoas, segundo os últimos dados aqui, o livro não apresenta, mas quase 14 milhões de pessoas vivendo em favelas. Esse é um número muito alto, né? Quase 7%, aí, cerca de 7% da população brasileira vivendo em favelas. Não é um número nem um pouquinho agradável, né? No mundo afora já se estima que existe cerca de 1 bilhão de pessoas, né? Aqui embaixo a gente tem esse dado, lá em 2016 cerca de 900 milhões, hoje alguns estudiosos já falam em cerca de 1 bilhão de pessoas vivendo em favelas. São números muito tristes, né? Resultado de falta de políticas públicas que permitam a ocupação mais adequada do espaço, permitam o planejamento familiar, né? Às vezes muitos filhos e falta de espaço para se morar, falta de emprego, enfim, a questão do acesso à moradia é uma questão bastante complexa, envolve diversos fatores, né? A gente não tem como simplificar isso falando que é culpa de A, de B ou de C. São inúmeros fatores envolvidos e a gente sabe que impacta muito na vida de todas as pessoas, não só aquelas que vivem nas favelas, mas a pessoa que vive em qualquer outro lugar, ela acaba sendo impactada de uma maneira ou de outra pela existência desses aglomerados urbanos, a gente chama, né, com baixíssima infraestrutura, com grande concentração populacional, com falta de acesso a serviços básicos, né, de saúde, de educação, de produtos mesmo de consumo e tal, mas é uma realidade mundial contra a qual a gente precisa lutar e tentar resolver isso, né? Não é uma coisa que vai ser resolvida só pelo governo, a gente vai precisar agir de forma conjunta, atividades ou entidades sociais, né? As ONGs que hoje estão surgindo aí podem ter um papel muito importante na resolução dessa situação. Aqui abaixo a gente tem uma tabelinha mostrando aí as principais favelas do mundo. Na verdade, esses números são lá de 2016, estimativas,
né? Uma outra questão difícil é de se apurar exatamente a população nessas regiões, por conta, uma do crescimento muito grande, outra porque nem todas as pessoas estão ainda formalmente registradas. Existe um fluxo, né, um entra e sai de pessoas muito grande, o que às vezes dificulta também o acesso na hora da contagem, né, o recenseamento. Pessoas que saíram, não moram mais ali ou agora já estão morando e não chegaram a ser abordadas. Enfim, inúmeros são os motivos. Aqui nós temos então as principais favelas do mundo. Eu conheci parte dessa maior favela do mundo aqui, né, no Paquistão, em Karachi. Alguns anos atrás eu fiz um trabalho lá no Paquistão e realmente é algo que surpreende demais, né? Para que vocês tenham uma ideia, aqui no Brasil fala-se a maior favela do Brasil, a Rocinha, que tem aí, segundo os últimos números, aí, aproximadamente 300 mil pessoas. Vejam que essa favela lá no Paquistão tem 2 milhões, tinha lá em 2016, na estimativa, 2 milhões e 400 mil pessoas, né? Isso é mais de 10 vezes o número da maior favela brasileira. Enfim, são temas controversos que a gente precisa discutir com bastante atenção, envolver muitas pessoas nessa discussão, né? Diferentes pessoas aqui de diferentes conhecimentos, de diferentes situações ali, para poder entender isso de maneira mais clara e tentar encontrar as melhores soluções possíveis para esse problema que assola tanto o Brasil atualmente e o mundo inteiro, né? Como a gente está vendo aqui. Seguindo, então, diretamente relacionado à questão das favelas, né? A luta por melhores condições de vida, não só das favelas, mas do acesso à água e à energia, como a gente falou anteriormente, né? A gente viu que a globalização não tem beneficiado a todos. Bom, isso é um fato, nada, né? A gente tem que ter a mente aberta nesse momento, saber que nada é bom para todo mundo, né? Nada do que a gente faz aí é bom para todo mundo. Nós temos muito que aprender e acaba que a gente toma uma decisão, às vezes, tentando ajudar um e acaba prejudicando o outro. A ideia é que a gente tente encontrar soluções que favoreçam a maior parte, né? Que prejudiquem poucas pessoas, né? Bom seria se encontrássemos soluções perfeitas, que só ajudassem a todo mundo, mas no nosso nível evolutivo aí parece que está difícil a gente encontrar esse tipo de solução. Mas uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, então, é que essas soluções, ainda que não sejam perfeitas, elas existem, elas estão aí, a gente tem que buscar, elas não vão acontecer sozinhas, né? Uma das maneiras de lutar por melhores condições de vida, então, além dessas todas que a gente já falou aí durante a discussão desses temas, né? A educação, a saúde, o trabalho, uma das maneiras que eu acabei de falar agora há pouco são os movimentos sociais. Certo? Esses movimentos sociais, muito importantes hoje, né, para discutir essas questões da sociedade, mas é importante a gente chamar atenção, né? Aqui ainda fala assim, os movimentos sociais adquirem crescente importância política. Essa importância política dos movimentos sociais é algo que pode gerar graves problemas, né? Bom seria se os movimentos sociais estivessem envolvidos realmente apenas em resolver os problemas da região onde eles atuam, né? Mas infelizmente às vezes eles ganham uma conotação política muito grande e acabam virando o que a gente chama aí de massa de manobra, né? Ou seja, acabam sendo utilizados pelos diferentes partidos políticos do lado A, do lado B, do lado C, do meio, né? Com objetivos puramente políticos, né? E não por objetivos que realmente estão relacionados ao bem-estar da população. Então isso é interessante chamar atenção. Uma outra coisa que eu queria destacar aqui nesse tema é que esses movimentos sociais hoje, eles têm a seu favor um avanço dos meios de comunicação e que facilita muito levar essas informações por aí afora, né? Então, muito utilizadas as mídias sociais, né, que são baratas, relativamente baratas e muito abrangentes, né? Chegam em muitos lugares de maneira muito rápida, então permite que esses movimentos sociais tenham uma voz mais ativa e consigam levar as suas mensagens aos lugares mais distantes na maior velocidade possível. Só chama atenção aqui para a importância de não deixarmos que isso ganhe uma conotação política exagerada e acaba perdendo o foco
social realmente, o foco de resolver o problema de uma região, seja ela qual for, e acabe se perdendo aí nos meandros de partidos políticos de qualquer que seja o tipo.